Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, que diz assim: Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, se alguém quer muito falar da palavra de Deus, não só falar da palavra de Deus, mas pastorear, né? Se a pessoa tem o desejo de pastorear uma igreja, olha só o que o Senhor diz. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente, servir ao Senhor, né, cuidando das suas ovelhas. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Amém? Ou seja, não basta apenas abrir uma igreja e cuidar, né, de pessoas, encher a igreja de pessoas, pois é necessário cuidar de fato dessas almas, né? E o Senhor fala que quando chegar lá no céu, esse líder espiritual tem que prestar conta de cada alma, do que ele fez com cada alma. Ou seja, o Senhor vai entregar almas na mão desse líder espiritual, desse pastor, desse bispo. E esse líder espiritual vai ter que prestar contas dessa alma que Deus entregou para ele, né? Das ovelhas que foram entregues, pois há ovelhas e há bodes. Das ovelhas que foram entregues, das ovelhas que precisavam ser cuidadas, precisavam ouvir a palavra do Senhor, precisavam ser curadas, precisavam ser respeitadas, enxergadas, que precisavam ser salvas. E daí, o que ele fez com essas almas, com essas ovelhas que o Senhor entregou na mão dele? Ele vai ter que prestar contas disso ao Senhor. Então não é uma tarefa fácil, não é, como eu já disse em outro vídeo, um emprego, né? Não é para você receber um salário, não é para você ter como uma fonte de renda para você ter um salário, mas é para cuidar de vidas. Ele fala, né? Não seja dado ao dinheiro, que o seu coração não seja ansioso por dinheiro. Eu vou pastorear uma igreja e vou ter uma vidona maravilhosa com os dízimos que eu receber e as ofertas e tudo mais. Não é isso. Amém? Vamos lá por tópicos, né? Pois o Senhor quer deixar bem explicadinha essa palavra aqui, ó. Ele fala, né? Se você deseja essa missão, você está desejando um trabalho muito excelente, você
está glorificando o nome do Senhor na terra e cuidando das almas dele. É um trabalho excelente, mas você deve cuidar com o seu coração, as intenções do seu coração. Não deixa ninguém perturbar a sua mente, não deixa o inimigo perturbar a sua mente, porque se Deus te deu o chamado de pastorear pessoas, o propósito principal é Ele e as pessoas. Não somos nós, amém? O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, né? Não deve ser um caloteiro, não deve ser um homem que lá na igreja é um pastor maravilhoso, mas dentro de casa toca o terror, né? Onde a mulher dele anda a trapos, onde os filhos são maltratados, a esposa é maltratada, né? Não tem direito de nada. Ele deve ser um homem inculpável, mas não aparentemente. Ele de fato deve ser um homem inculpável, né? Deve ter somente uma esposa, ser moderado em tudo, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa, né? A sua casa já não é mais para você e para os seus interesses, mas para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para os eventos de Deus, para os servos de Deus que precisarem. O Senhor fala, né, que muitas vezes nós vamos hospedar anjos na nossa casa sem saber, né? A hospitalidade, o Senhor gosta da hospitalidade e devemos ser hospitaleiros. Não pode ser chegado ao vinho, né? Não deve ir tomar uma brejinha e achar que tá tudo certo, né? Nem briguento. Qualquer coisinha quer brigar, quer soltar os cachorros, quer mandar os irmãos embora. Não pode, tem que ser pacífico. Ó, mas já fala antes, mas deve ser pacífico e calmo, tranquilo, né? Tranquilo como Jesus foi tranquilo, né? Jesus, em várias oportunidades, ele se viu em situações que ele poderia ter mandado o Senhor tacar fogo naquelas pessoas, mandar fogo do céu e queimar todo mundo. Mas ele foi paciente e misericordioso com essas pessoas até o fim. Não deve amar o dinheiro, né? O pastoreio não é um lugar para você enriquecer. O pastoreio é um lugar de privações, de muitas dificuldades, onde o Senhor nos garante que Ele nos dá aquilo que nós precisamos. O Senhor nunca nos disse que Ele daria tudo o que nós quiséssemos, apesar de ser o dono do ouro e da prata. Mas Ele diz que Ele nos garante que enquanto nós estivermos ocupados na obra dEle, Ele vai estar ocupado na nossa vida e nada que nós precisamos irá nos faltar, pois Ele proverá em tudo. Ele fala, eu sei que vocês precisam de roupa, eu sei que vocês precisam de comida, eu sei que vocês precisam de um teto para morar. E ele fala, aquele que pastoreia, aquele que abre mão da sua vida para cuidar de almas, ele é digno do salário dele. Então, claro que o salário dele, ele tem que receber, pois ele abdicou de um trabalho secular para cuidar de almas. Então, ele precisa pagar a casa dele, precisa pagar água, precisa pagar energia, precisa cuidar da esposa, precisa cuidar dos filhos. Então, óbvio que ele precisa de dinheiro, mas o coração dele, o objetivo do coração dele não pode ser ganhar dinheiro, mas ganhar almas para Jesus. Deve ser um bom chefe da sua própria família, né? E educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Quantos pastores que eles ganham tantas almas, já ganharam tantas almas para o Senhor, mas estão a um passo de perder a sua família ou já perderam a sua família pela obsessão na obra, pela má administração de seu tempo, né? Nós devemos nos dedicar, quem é pastor, deve se dedicar sim à obra do Senhor, mas ele também precisa lembrar que a família dele, né, é algo que o Senhor entregou nas mãos dele e que se ele não consegue cuidar da família dele, como que ele vai cuidar de outras almas? Como que ele vai ganhar almas e perder a sua família, que é o seu bem mais precioso? Amém? Então temos que tomar cuidado. O líder espiritual, ele precisa entender que a família é o bem mais precioso que Deus entregou nas mãos dele.
Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo, né? Ele tem que ter uma caminhada com o Senhor. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado. Mais uma vez ele fala, pelos de fora, pelos de dentro, por todos. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração em nome de Jesus. O Eterno te ama.